Olá, meu amado irmão, pastor Jonathan Fernandes por aqui, sempre falando sobre pregação. E hoje nós estaremos fazendo esse vídeo para lhe ensinar a fazer uma pregação de forma simples, mas impactante. Simples em que sentido? Simples na forma de organizar o seu sermão. Fica muito simples de organizar, muito fácil de organizar, porém ele é tão impactante como qualquer outro sermão, tá certo? Então, fique conosco até o final desse vídeo, curte, comenta e compartilhe os nossos vídeos. Nos ajude, se inscreve aí no canal, que é para os nossos vídeos serem indicados para mais outras pessoas, para que a gente possa também estar ajudando a outras pessoas a aprender a pregar o Evangelho aí nas denominações, nas igrejas, nas praças, aonde for que o Evangelho possa ser levado a muitas pessoas, tá certo? Essa é a maneira mais fácil e simples de se organizar a mensagem, porque ela é feita a partir de um tema. Ela é chamada da pregação temática. Ela é feita a partir de um tema. Acontece o seguinte, existe um versículo em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, e é esse versículo que eu vou pegar como base para extrair o meu tema, que diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade para que ele não vesse a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você vê que ali está falando de uma cegueira espiritual. A humanidade está cega espiritualmente. Então, nós vamos extrair um tema desse versículo. A gente tem um versículozinho base e a gente vai extrair o tema. E a partir desse tema que a gente vai fazer o desenvolvimento de toda a pregação, tá certo? Então, você tem um versículo que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e desse versículo você extrai o tema, que é a cegueira espiritual, tudo bem? Então, a partir daí, você vai fazer a introdução. Para a gente chegar lá, é preciso que você faça aqueles agradecimentos iniciais, agradeça o pastor, agradeça a Deus, agradeça a igreja por estar ali, né, por essa rica oportunidade de estar levando o Evangelho. Ali você vai começar para se familiarizar ali com o seu público, para ficar bem à vontade. Depois disso, você vai fazer o encaminhamento argumentativo, que é como você chegou a esse tema, né? A questão da cegueira espiritual. Depois você vai fazer a comparação entre a pessoa realmente que tem uma deficiência visual. Você vai discorrer sobre isso até chegar no ponto que você quer, que é a cegueira espiritual. Você lê o texto para a igreja, daquilo que você vai abordar, que é a cegueira espiritual, que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Então a humanidade está cega espiritualmente. E a partir daí, depois de você fazer essa introdução, você vai apontar para 3 pontos que você trouxe, que a humanidade está cega por esses pontos. Que pontos serão esses? O primeiro ponto, você pode falar de uma cegueira do orgulho, né? Tem muita gente orgulhosa que não quer ver o Evangelho, que não quer entender o Evangelho por causa do orgulho, né, que o inimigo colocou no seu coração. E para que você possa falar dessa cegueira espiritual do orgulho, você vai lembrar de uma história bíblica, de alguém que já foi cego pelo orgulho. Veja que você pode pegar um personagem que por algum momento ele esteve cego por causa do orgulho. E aí a gente lembra de quem? A gente lembra de Naamã, né? O profeta manda ele mergulhar 7 vezes. É lógico que para dar volume à sua pregação, você vai contar a história de Naamã, como se deu até ele chegar ali naquele rio, para mergulhar naquele rio. E ele não queria mergulhar por causa do seu orgulho, então ele estava cego pelo orgulho. Até que um dos servos vai e diz a ele: ora, o profeta não mandou fazer uma coisa tão simples, que é mergulhar por 7 vezes nesse rio? Se fosse uma coisa mais difícil, você não fazia, né? Então a primeira cegueira que você pode apontar é a cegueira do orgulho, de pessoas que estão cegas pelo orgulho, porque uma coisa tão simples que é para fazer, eles não fazem por conta do orgulho. Então você vai estar falando ali sobre a história de Naamã para apontar essa cegueira do orgulho. O segundo ponto que você pode também falar é sobre a cegueira da avareza, né? Tem muita gente que está cego por conta do apego ao dinheiro, pelo apego às coisas materiais, e é uma cegueira realmente que nos dias de hoje as pessoas estão
totalmente cega, apegado muito a essa vida, às coisas banais e passageiras e transitórias dessa vida, pensando que não há uma vida após esta que nós estamos vivendo. Há uma vida além desta vida, né? Então as pessoas estão muito apegadas nessas coisas materiais, sobre a avareza. E você vai lembrar de quem? Você pode lembrar da história do jovem rico, que perguntou: Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar o reino de Deus, o reino dos céus? Então Jesus vai conversar com ele. Você pode contar a história do jovem rico com riqueza de detalhes. A sua pregação vai ter um volume muito bom. Então o primeiro ponto que você tem é do orgulho, a cegueira do orgulho. O segundo ponto, a cegueira da avareza, que você pode trazer esse personagem do jovem rico para explicar essa cegueira da avareza, do apego às coisas materiais. E em terceiro lugar, você pode falar sobre a cegueira da desobediência, que foi o caso de quem? Quem foi que cegou por causa da desobediência? A gente lembra logo de Sansão, a história de Sansão. Sansão que nasceu para ser o salvador do povo de Israel, tirar das mãos dos filisteus. E você também pode contar ali com riqueza de detalhe a história de Sansão, no seu caso com Dalila, os problemas que houve sobre a traição de Dalila, Sansão contando ali a Dalila onde era a origem da sua força. Então você pode abordar aí com riqueza de detalhe a cegueira da desobediência. E no final você faz o apanhado de tudo isso. Você vai fazer o que nós chamamos de aplicação. Você aplica nos dias de hoje, trazendo toda essa história, como as pessoas estão vivendo, por conta da cegueira do orgulho, por conta da cegueira da avareza, por conta da cegueira da desobediência. Nos dias atuais, você pode fazer uma comparação. E aí você faz a conclusão, mostrando que a solução para tudo na vida dessas pessoas é Cristo, e que Deus quer sarar realmente a visão espiritual dessas pessoas, para que eles possam enxergar a glória do Evangelho de Cristo, a glória do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que eu tenha lhe ajudado, que Deus lhe abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.